E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao canal. Muito prazer. Meu nome é Guilherme Xerep, eu sou responsável pela Investimento for You. Então, sejam muito bem-vindos. Para você que não é um inscrito, peço a gentileza para que se inscreva, dê seu comentário, dê seu joinha, acione o sininho, todo aquele padrão do YouTube, tá? Hoje nós vamos dar uma passada aí pelos índices, vamos falar do índice Bovespa, vamos falar do dólar, vamos dar uma passada no S&P 500, vamos ver o Nasdaq, vamos dar uma navegada aí pelos mercados de fora também, vamos dar uma olhada nos índices setoriais, vai ficar um pouquinho extenso o vídeo, mas conforme a sua necessidade, você vai colocando para frente e vai vendo aquilo que é necessário para você, tá bom? Não vou me preocupar com o tempo e sim com a qualidade do vídeo para que eu possa atender pelo menos as pessoas que necessitam desse conteúdo, tá? Então já aviso antecipadamente que o vídeo vai ficar extenso, mas aí você vai regulando aí com a sua necessidade, com aquilo que você precisa enxergar, tá? Basicamente, hoje domingo, tá? 5h33 da tarde, eu já fiz um relatório esse que eu entrego para o pessoal do Telegram Pro. Telegram Pro, para quem não conhece, é um projeto da Investment for You, em que eu envio as análises semanais, diárias, mensais, position, falo de mercado internacional, mercados, eu falo de correlações, né? Análises de correlações, intermarket analysis, tá? E todo domingo eu mando esse gerenciamento semanal. Então, basicamente, a análise do Ibovespa, né? O que eu vou falar já está aqui formalizado para esse pessoal, tá? A análise do dólar futuro também já está aqui. Performance semanal das análises que eu fiz e compartilhei com o pessoal, sempre utilizando como benchmark o Ibovespa, gerenciamento dos ativos do dia a dia. O que é isso? São as oportunidades que eu enxergo no dia a dia, como que foi a semana passada. Aqui é o gráfico que mostra para a gente nosso maior gain, nosso maior loss. O maior gain foi de 10,95%, o loss 7,63%. Isso consolidado aí de 2021, mais de 60 ativos analisados só no diário, sem falar no semanal e sem falar no mensal, tá? Mensal, geralmente eu disponibilizo aí de 5 a 7 ativos, tem a performance aqui dos meses também, e o position, as análises que foram feitas, dando início aqui dia 1 de 1 de 2021, né? Position, a ideia aqui não é fevereiro, aqui é março. A ideia é a gente ir acompanhando os ativos, desde que não mude a tendência, ficar posicionado. Tá? Se mudar, a gente vende, se não mudar, a gente vai levando até o final do ano. Então, isso daqui, basicamente, o pessoal do Telegram Pro já tem, tá? Mas eu vou fazer um vídeo falando agora sobre os demais índices também, não sobre o Ibovespa e o dólar. Para você que tem curiosidade para saber sobre mais esse projeto, na descrição do vídeo eu vou deixar o número de celular, você entra em contato através do WhatsApp, tá? Bom, o que a gente tem aqui para o nosso querido índice, né? O que eu já venho falando, uma perna de alta, aí ele deixa uma região de topo, né? Aí, além do topo, ele forma um canalzinho de baixa, tudo bem? Dentro desse canal de baixa, a gente tem as nossas regiões aqui de retângulo, tendo suporte 110 mil, tendo a resistência na região dos 115 mil, ok? Aí nós aqui para cima, nós temos as nossas regiões de resistência também, né? No 119 pré-Covid, 120 aí, a nossa região de topo, né? Que nós tivemos aqui, ok? Então 120, 119 é uma mesma região basicamente. Tendo como alvo 130 mil, esse é meu alvo projetado para 2021 e o nosso topo histórico 125 mil. O que nós temos atualmente? Basicamente, o índice ele fez um fundo duplo aqui, né? Utilizando aqui a região do suporte como um patamar de pausa para a queda, tá? E agora sugere esse movimento. Se a gente considerar também esta perna daqui, esta perna como um todo, esse 110 mil, ele é retração de 50% do Fibonacci, ou seja, cravou na retração de 50%, ok? Nós temos as médias de 21 períodos de 72 apontando para cima, e nós já conseguimos também romper esta região aqui, tá? Ou seja, essa resistência do canal, e também já conseguimos romper a resistência dos 115 mil com 125, ok? E nós tivemos um fechamento no pregão de sexta-feira com inside bar.
Ou seja, esse candle é um candle em que ele dá uma pausa na volatilidade. Isso é bom. O que eu vejo para essa semana, tá? O que eu vejo para essa semana? Aí a gente joga para os 60 minutos e nós vamos reparar que o ativo, que o índice, ele parou justamente numa região de resistência, tá? E ele vem testando essa região de resistência e não rompe essa região de resistência. O meu alvo projetado está para 120 mil, baseado neste pivôzinho de alta. E o que ele vem fazendo? Ele vem fazendo fundos ascendentes. Isso é bom, tá? Então ele vem demonstrando uma força. E eu tinha comentado com o pessoal do Telegram Pro que esta linha tracejada seria a minha linha de referência para a gente pensar em oportunidades, a voltar a pensar em oportunidades da ponta compradora. Tá? Porque aqui já é uma região que a gente precisa buscar mais compras do que operações da ponta da venda. Tá? E nós já conseguimos superar essa região. Importante é se manter acima dessa região. Tudo bem? Porém, entretanto, eu não consigo ver que a gente vai ter estrutura suficiente para trabalhar acima desta região, ou seja, acima desta máxima daqui, da máxima do 116.736,36. Eu vou te explicar por que depois, tá? Daí a gente entra um pouquinho na questão do índice setorial, tudo bem? Eu vejo mais uma possível consolidação do que propriamente a gente ter movimentos bruscos para cima com pivô de alta, tá bom? Por que isso? Aí eu chamo um pouquinho a atenção da questão do índice setorial, que são os índices que compõem a carteira teórica do Ibovespa. E se a gente considerar que para que o Ibovespa ele tenha força suficiente para subir, nós precisamos que o índice financeiro esteja extremamente forte e nós precisamos que o índice de materiais básicos esteja extremamente forte, que é esse IMAT, tá? A Vale é uma das ações que ela puxa muito o Ibovespa para cima. Só que eu vou passar por ela e vocês vão ver que a ação, graficamente falando, ela não está no momento muito oportuno para uma tendência de alta, mas está mais para uma correção. Tá? Porém, entretanto, se a gente fazer uma rotação setorial, a gente vai cair no financeiro. O financeiro, as ações que compõem o financeiro, YouTube, BBDC, SAMB, Banco do Brasil, enfim, essas ações elas já estão melhores posicionadas para uma tendência de alta. Mas, para que o Ibovespa, de fato, consiga subir forte, com estrutura, é importante que esses setores estejam alinhados. Então, não adianta um setor subir e o outro puxar para baixo. O que acontece? Vai acontecer, teoricamente, uma consolidação. Porque um sobe e o outro desce, na média, há uma consolidação. Se os dois subirem, a gente consegue fazer um pivô de alta. Se os dois caírem, é pivô de baixa. Mas quando um sobe, o outro cai, um sobe, o outro puxa para baixo, é uma consolidação, tá? E eu tô vendo que IMAT para essa semana, basicamente, nós não teremos as ações que compõem esse índice puxando para cima. Mas para o financeiro eu já vejo diferente, já vejo que há uma estrutura baseada nas ações que pode levar uma alta, tá? Então, com isso, com esse contexto, eu acredito mais numa consolidação do que propriamente que a gente consiga, que o índice consiga realizar pivôs de alta e consiga trabalhar em patamares acima dos 117 mil. Vou arredondar, acima dos 117 mil. Tá bom? O que eu gostaria de chamar a atenção, que é muito bom, é o nosso OBV. A gente consegue encontrar aqui uma divergência de alta, ou seja, tecnicamente, na segunda-feira, no dia de amanhã, a gente pode ter um pregão numa ponta da alta. Esse rompimento desta resistência, ele está basicamente aqui, ó, já buscando essa região dos 116.736. Tudo bem? Então, já entrou um volume comprador para o índice.
ok? Mas não muito expressivo ainda. É um volume não muito expressivo. Então, pode ser que sugere qual movimento? De igualdade entre as máximas. Uma igualdade entre as máximas. Então, no pregão de segunda-feira, a gente pode ter um pregão fechando aí na ponta positiva para vir igualar essa máxima daqui. Tá? Um pouquinho acima, ok, lógico, não tem como precisar exatamente, mas é nessa região. Tudo bem? Baseado no OBV. Ok? No semanal, quando a gente cai para o semanal, a gente vê o nosso famoso 1, 2, 3. Então, o que é 1, 2, 3? É isso daqui, ó. O que o índice fez? Ele fez um fundo. Então, a gente chama esse cara do 1, esse é o 2 e esse é o 3. Por que que este é o 1? Máxima e mínima superior. Tá? Máxima, mínima, máxima. E aqui máxima e uma mínima. Tudo bem? Mas esta mínima daqui, ela foi mais mínima do que essa daqui. Tá? E esse cara aqui, o candle 3, ele fez mínima e máxima superior a esse cara. Então, a gente tem o quê? Um fundo no semanal. Candle 1, Candle 2, Candle 3. Então, nós conseguimos fazer um fundo, que é o nosso tradicional 1, 2, 3. Falando no 1, 2, 3 e falando em topos e fundos, esse é um material que eu vou disponibilizar amanhã para o pessoal do Telegram Pro, tá? Porque toda segunda-feira eu disponibilizo um material de análise técnica para eles, para ensinar a análise técnica também. Então, isso entra no programa do Telegram Pro. Tudo bem? Então, ó, observa ó, que a máxima daqui ela foi superior daqui, ó, tá? A máxima foi 118.388. E a mínima foi 109.827. A mínima foi 107.319. Então, essa mínima ela foi mais mínima do que essa. E essa daqui, consequentemente, você consegue observar, está muito visível, máximas e mínimas superiores desse cara. Isso forma um fundo, que é o nosso famoso 1, 2, 3. E só um contexto para aprendizado também. E no semanal, a gente consegue observar, com esse fundo e um apoio da média de 21 períodos, algo benéfico, algo benéfico. Porém, entretanto, está muito claro uma região de resistência aqui. E região de resistência aqui é a região do 117 mil, 118 mil, tá? Então, 117 mil para mim é a região em que nós podemos ter um Ibovespa essa semana, tá? Fica trabalhando acima da região do 115, que agora virou suporte, já não é mais resistência. Nós temos uma resistência aqui momentânea do 118.388, então eu considero, eu vejo, tá? O mercado ele faz o que ele quer, mas a minha leitura é que a gente possa ter uma consolidação aqui dentro desse range. 117 alto, né? 117 mil alto e o 116, 115, 125, com 125, tá? Essa é a minha leitura para o Ibovespa esta semana, tudo bem? Aí eu já faço um link com os nossos índices setoriais. Olha banco, como o índice setorial de banco, ele está bonito. Então ele faz um fundo, um topo, faz um fundo, sugere esse movimento, rompendo essa região do pivô, é da cabeça do pivô. Isso vai demonstrar uma tendência de alta para os bancos. Consequentemente, puxa o Bovespa para cima, tá? Então, isso é uma expectativa positiva para os bancos nessa semana. E olha o semanal como deixou um candle extremamente bonito, já deixando a média para trás. E observe que há uma igualdade entre os gráficos, né? Do Ibovespa. Tá vendo? 1, 2, 3, ó, grava essa imagem. E quando cai para o financeiro, ó, igualzinho, né? 1, 2, 3, deixando aqui um inside bar, deixando aqui também um inside bar, igualzinho, né? Então aqui também nós temos um fundo para os bancos no semanal com 1, 2, 3,
tá? E mesma coisa aqui, ó, tá numa região de resistência. Rompendo essa região de resistência para cima, tem algo aqui em cima. Então, os bancos, eu acredito, baseado no gráfico, que essa semana eles vão aparecer com um pouco mais de velocidade para a ponta da alta. Tudo bem? Então, isso faz a minha leitura com relação ao Ibovespa também a ser algo positivo. Ok? E no diário, temos uma média apontando para cima, já deixou de 72 períodos também. As bandas de Bollinger também, elas estavam se fechando e eu espero que essa semana elas comecem a se abrir porque já está tendo teste aqui na banda superior, consequentemente a banda vai fazer isso daqui, né? Então a última vez que isso aconteceu isso daqui, ó. Olha aqui, ó. Tava na banda inferior, subiu, foi buscar a banda superior. E as bandas aqui, ó, elas estavam fechadas. Depois que subiu e veio o teste na banda superior, olha quanto subiu. Aí que vem um teste na média intermediária. Aqui, ó, olha o movimento. Testou a média, corrigiu, tá indo fazer o quê? Tá indo testar a banda superior. Qual o movimento que eu espero aqui? O mesmo que aconteceu aqui. Isso daqui, as bandas se abrindo, banco subindo, tá? Baseado nas bandas de Bollinger também. Aí eu já jogo para IMAT, que daí já é o oposto. Se a gente cair para IMAT, se a gente cair para IMAT, a gente tem uma região de suporte e nós já temos uma região de resistência aqui. Basicamente, o que pode vir a acontecer com o IMAT? Ficar dentro de uma consolidação aqui. Isso no tempo gráfico diário. Por quê? Fez uma linha de resistência aqui, que foi testada, não foi rompida. Agora eu sugiro o quê? Teste no suporte. Tá? O que depois? Aí vem e faz esse movimento. Então, eu acredito que, ó, diferentemente dos bancos que têm oportunidade de fazer pivôs de alta, o IMAT ele vai ter uma consolidação. Então, consolidação, o que você vai ver nas ações de IMAT? Vão subir um dia, vão cair no outro dia. Vão subir um dia, vão cair no outro dia. Não vai ter uma consistência para uma tendência. Então, vai fazer isso aqui. Testou suporte? Sobe, 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 sobe. Testa resistência. Testou resistência? Desce, 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 desce. Tá? Diferentemente disto daqui. Diferentemente disto daqui. Em que se tem oportunidade para buscar aqui, em que se tem oportunidade para buscar aqui. O que ele fez aqui? Ó? O que ele vem fazendo? Ele vem fazendo topos e fundos. Então, a gente espera este movimento. Movimento pivô de alta é movimento altista, né? Então, a gente espera esse movimento, diferentemente de mate, que está dentro de um caixote, né? No diário. Se a gente jogar para o semanal, olha o semanal que perigo, né? A gente tem um distanciamento muito grande da média de 21 períodos. Nós tivemos um candle deixado aqui como um candle de dúvida, E o que pode vir aqui na semana? Isso daqui. Isso daqui. Né? Aí vem a média se aproximar. E assim como o diário, o que vem fazer? Testar suporte no semanal. Por quê? Deixou um candle de dúvida na resistência. Entendeu? Então, eu não vejo com bons olhos IMAT para essa semana. De novo, o mercado ele faz o que ele quer, mas baseado na análise técnica, eu não vejo. Não consigo ver indicadores que me levem a acreditar nesse índice para essa semana. Eu acredito mais numa consolidação dele do que numa realização de pivô de alta. Tá? Um outro índice que eu vejo com bons olhos para essa semana, de elétrica. De elétrica. Se a gente cair para o semanal, olha que bonito o semanal, né? Formou um candle bastante forte, tem uma região de resistência aqui, formou um candle bastante forte, já deixando a média de 21 de 72 períodos,
tende a fazer o quê? Vim buscar a região da resistência de 83.297, ou seja, está num processo inverso. Enquanto o IMAT está num candle de dúvida aqui que pode vir buscar suporte, a parte da IEX, que é a parte de índice de elétricas, né? CPFL, enfim, tem várias empresas, ele tende a fazer movimentos de zigue-zagues ascendentes para vir testar a resistência, diferentemente do financeiro que está indo em direção ao suporte. Então, a parte deste índice, as ações que compõem esse índice podem trazer bons retornos. Então, fiquem de olho para as ações que compõem esse índice. Fechou um gap, né? Fechou um gap e ficou para fora a média de 21 períodos, possivelmente deu uma agulhada em 72 períodos, ou seja, faça esse cruzamento. Faça esse cruzamento, fazendo o quê? Jogando o índice para cima, tendenciando o índice para cima, apoiando a alta, né? E aqui, ó, vocês percebem que é um espaço para subida, né? É um vazio gráfico aqui, ó, que existe para poder subir até aqui. Então, vejam ações que compõem esse índice, ó, o pivôzão, coisa linda. Rompeu e está indo, tá? Então, vejam ações que compõem esse índice que eu vejo com bons olhos também, tá? Então, falando financeiro, elétrica, vamos cair para Icon. Icon no diário, eu não vejo com bons olhos ainda, né? Por quê? Está consolidando. Não teve força para estourar a consolidação ainda. Tem média ainda sendo utilizada como uma resistência móvel. Não conseguiu superar a média de 21 períodos completamente e está dentro de uma consolidação. Se romper essa resistência, ok, aí a gente tem algo aqui para cima. Mas, por enquanto, eu não vejo com bons olhos. O que pode vir fazer nessa semana? Testa a resistência, volta a testar suporte. Suporte e resistência. Assim como foi feito aqui. Tá vendo? Fez aqui, agora está indo buscar o quê? De novo, a resistência. Então, ele pode voltar a testar suporte. Então, tome cuidado, porque vocês podem comprar uma ação aí que está no intermédio entre resistência e suporte, daí a ação vai bater na resistência, volta para testar suporte. Igual aconteceu aqui com o índice do varejo, tá? No semanal, ó, no semanal a gente tem a média de 21 períodos ainda servindo como uma resistência móvel e não conseguiu superar. Isso não é interessante. Interessante é fazer operações em que no semanal a gente já tenha rompido as duas médias, né? Para que não tenha mais obstáculo móvel e só obstáculo do preço, que são as resistências, são os suportes. Tá? Então, Icon, para essa semana, eu não vejo com bons olhos ainda, tá? Imobiliário. Começamos no semanal, mesma coisa, ó. Fez 1, 2, 3 aqui, os 3 soldadinhos subindo, bonito, fez um fundo, né? Fez um fundo, demonstrou força, mas agora, ó, tende a testar nas médias. Tende a testar as médias móveis. O que pode acontecer? Testar, corrigir. Aí depois pode até voltar a subir. Mas essa semana pode ser que você encontre ações dentro desse obstáculo de médias para as ações que compõem esse índice, obviamente. Então, também tomar cuidado. Eu não vou comprar algo em que as médias estão acima do meu preço e eu pensando na ponta compradora. Eu vou esperar esse movimento ser realizado no semanal para eu pensar em alguma oportunidade. Tá? Desde que nada mude aí o cenário. Ó, e no diário, mesma coisa, tá? Uma baita de uma consolidação. Percebe? Uma baita de uma consolidação. O que faz o índice? Veio, uma bela de uma alta, testou resistência, vai para o suporte. Testa resistência, vai para o suporte. Suporte, resistência. Que movimento que a gente espera agora? Então, a gente vai esperar esse movimento. Se não romper, ele vai repetir o mesmo movimento que ele vem fazendo. Tá vendo? Então, tá complicado. E a mesma coisa, ó, a média ainda no diário, ela vem apoiando o preço, isso é muito bom, mas ainda não superou a média de 72 no diário, importante superar.
Então, vamos esperar. Pode ter algum gás aí? Pode ter, mas está numa região de resistência, tá vendo? Pode acontecer alguma coisa favorável? Pode acontecer, mas ainda não estou vendo isso. Tudo bem? Então, essa foi a passada aí pelo índice Bovespa, pelos setoriais. Então, lembrando, vamos dar uma olhada no financeiro essa semana e vamos dar uma olhada no IEX, que são as empresas aí, CPFL, Light, a parte de empresas de elétrica, tá? Vamos dar uma passadinha aqui, ó, no dólar. O dólar também já fiz análise do pessoal lá do PRO, né, que eu mandei naquele relatório que eu mandei para vocês, e eu já venho falando para eles desde a semana passada que, para mim, a composição, a estrutura atual do dólar é mais para um viés de baixa do que propriamente um viés de alta, tá? Eu me baseei bastante nessa formação aqui, ó. Tá meio poluído, né? Eu vou cair para o semanal, eu vou jogar o último para o mês só para eu poder apagar os estudos aqui, daí fica mais claro para vocês lá. O que nós tivemos aqui, né, no semanal? A gente teve uma perna de alta, a gente tem uma perna de alta para o dólar, fez um topo esse que é o denominado nuvem negra, nós tivemos uma nuvem negra, foi perdida a mínima, então consolidou não, confirmou o nosso topo, e agora a gente está com este candle daqui, com o apoio da média de 21 períodos. Tem espaço ainda para fazer uma correção maior, vindo até o 61,8%, no 5,354. Tudo bem? O que eu vejo para o dólar? A gente pode ter um lenga-lenga aqui nessa região de 50%. Aí, para quem faz day trade em dólar, isso é muito ruim, porque fica aqui, né, consolidando. Ou até mesmo perder esse 50%, tá? Para vir uma correção um pouquinho maior do 61,8%. Tudo bem? Depois desse topo que foi feito. No diário, o que nós tivemos, né? Nós tínhamos um canal de alta destas linhas verdes, ok? Tivemos uma bela perna de alta, agora a gente tem uma consolidação aqui. Nós tínhamos uma consolidação antiga aqui, tá? Tivemos uma bela perna de alta, fez o topo, ele vem, faz uma correção aqui, tá? Dessa correção ele faz um topo e ele perde esta região da mínima deste candle de referência. Então, o que ele confirma aqui? Ele confirma um pivôzinho de baixa no diário. Ok? Ele confirma um pivôzinho de baixa. Ele pode fazer um repique para voltar a cair. Tá bom? Então, essa demonstração, essa visão que eu tenho no tempo gráfico diário para o dólar. Então, no diário, a gente vê este pivôzinho de baixa. E já foi confirmado. Então, vindo esse pivô de baixa, demonstra uma força da ponta vendedora. E a média de 21 períodos também já foi deixada para trás. Consequentemente, a média de 9 também. Eu não tenho a média de 9 aqui, mas também, consequentemente, já foi deixada para trás. Tá? Então, esse movimento, ele tende a vir um movimento mais forte da venda para o dólar também. Tudo bem? Então, falamos do mercado local. Vamos dar uma passadinha aqui. Mercado de fora. Vamos começar pelo S&P 500. O que nós tivemos no S&P 500? Vamos jogar para o diário. No S&P 500, nós tivemos, né, uma formação, o índice americano, ele vem dentro de um canal de alta, tá? Ele chega a perder a região do suporte de alta, mas ele volta para dentro buscando a linha central. E o que ele faz aqui? Ele faz um topo, tudo bem? O que pode sugerir daqui? Isso daqui, uma correção, que é o que ele está fazendo. Agora a gente só precisa ver se ele vai vir buscar esta região do primeiro alvo de 38,2, 50 ou 61,8%. Eu diria que hoje à noite, domingo, que começa a operação aqui do mercado lá de fora, que ele vai ter esse movimento de alta. Eu, baseado na análise,
diria isso. Por quê? Observe que após fazer esse topo, ele vem caindo, tá? Teve uma queda bastante brusca aqui. Só que ele vem e ele deixa um candle de dúvida. Então, o que os investidores estão falando? Calma aí, galera. Caímos, mas eu acho que não precisa cair tanto mais agora. Não precisa cair tanto mais agora. É essa informação que esse candle passa, tá? Inclusive, ó, veio o testa média. Essa informação que eu vejo através desse candle. Baseado nessa informação, que eu diria que pode ter um mercado em alta, fechando um mercado em alta no S&P 500 na segunda-feira, tá? Porque esse é o tempo gráfico diário. Tudo bem? Então, basicamente, ele veio testar aqui no 38,2% e veio buscar a média de 21 períodos. Ele pode fazer esse movimento? Ele pode fazer esse movimento aqui, ó, um repique, para testar agora a resistência, que antes era suporte, para voltar a cair. Ou seja, ele faz um pivô de baixa. Para confirmar o pivô de baixa, tem que perder o 3.882. Mas para segunda-feira, baseado nesse candle, eu vejo um mercado em alta ou até mesmo uma consolidação. Eu não vejo um mercado perdendo a mínima deste candle referência daqui, tá? A mínima desse cara é 3.886,8. Eu não vejo perdendo a mínima desse cara baseado na formação desse candle. Tudo bem? Isso é um tempo gráfico diário do S&P 500. Ó, no semanal, fechou a semana com 0,77% negativo e ainda não fez topo, né? Por quê? Nós teremos que ter um candle aqui, ó, abaixo da mínima e da máxima desse candle número 2, candle número 1, candle número 2, daí viria o candle número 3. Tá? Ainda a gente não fez topo, né, no semanal para S&P 500. Pode ter uma consolidação, pode fazer o que o mercado quiser aqui. Ainda a gente não consegue ver com muita nitidez nada no semanal, diferentemente do diário, que a gente vê uma possível formação de pivô de alta, né? Mas para isso, para confirmar o pivô de alta, precisa perder aqui a região, superar a região da cabeça do pivô, tem tudo, enfim, tá longe ainda para acontecer, mas vamos falar primeiro dos movimentos que pode vir aqui do que propriamente já julgar que é um pivô de alta. Seria muito precoce falar essa informação, tá? Primeira coisa é confirmar esse candle de dúvida que foi deixado, que eu vejo mais uma ponta de lateralização ou mesmo de alta. Agora, perder a mínima que eu acho difícil, pela formação do candle. Nasdaq que está dentro de uma consolidação, mas vem trabalhando muito mais próximo da região da resistência, ou seja, vem trabalhando mais na ponta da alta do retângulo do que propriamente na ponta da baixa. Então está consolidando, não tem muito o que falar Nasdaq, não tem muito o que ser feito. Assim, se romper resistência, aí pode voar, né? Aí tem alvo. Vamos projetar um alvo. Aí tem alvo para, vamos ver, para quanto, ó? 156 pontos, né? Que seria a projeção de Fibonacci. Vamos deixar aí projetado e vamos acompanhando o mercado. Ok? Vamos dar uma olhada no nosso petróleo, né? O petróleo, ele caiu bastante. Ele caiu aí mais de 7% no dia 18, assustou, empurrou o PRIO para baixo, fez um caos, né? Empurrou até a Petrobras para baixo e também perdendo mais de 3%. Mas se vocês repararem esse movimento daqui, ó, esse topo deixado foi justamente na região do 161,80% da projeção de fibra. Então, é uma região de resistência. E região de resistência, abre-se venda. E foi o que fizeram com o petróleo. Paulada para baixo, ele faz esse movimento, paulada para baixo. Aí ele vem testar novamente o 61,75 e faz o quê? Faz um repique, um movimento natural depois de uma grande queda, né? Ele faz este movimento natural depois de uma grande queda. Só que agora a gente tem o apoio da média de 21 períodos. Se não conseguir romper o 65 com 71, que é a média de 21 períodos, ele propõe esse movimento. Se perder a mínima seria 61 com 48, aí tem alvo para baixo. Aí seria o que? A retração.
seria este movimento sendo retraído, tá? E esses são os alvos daqui. Tá? Então, você pode ter até uma retração como um alvo de projeção também. Vai dar na mesma, tá bom? Mas esses são os alvos se perder a mínima, tá? Nesse momento, eu diria que é um movimento natural, apenas de repique. Depois uma grande queda, né? Então, depois de uma grande queda, você tem um repique, depois do repique você pode ter uma consolidação, porque depois de um alto movimento, um grande movimento de alta, há uma consolidação. Depois de um grande movimento de baixa, tende a realizar uma consolidação. Para quê? Para dar continuidade ao movimento prévio. Então, o petróleo, ele pode fazer esse movimento. Ele veio numa queda bastante forte, ele pode consolidar para depois voltar a cair, que seria a correção. Tá bom? E aqui é uma formação natural que foi feito, que é o repique depois de uma baita de uma paulada aí de 7%, vindo buscar uma região de suporte, era natural as pessoas colocarem compra. Então, para mim, o petróleo ainda é para baixo, tá bom? DAX é a nossa bolsa alemã, então é um dos principais índices aí da Alemanha, tá? Veio deixar um candle que sugere o quê? Uma correção, tá? Então pode vir corrigir aqui na média de 21 períodos para depois voltar a subir, formando um pivô de alta. O que precisa acontecer? Aqui já formou um topo, tá? Aqui já formou um topo, já foi caracterizado como um topo. Agora pode vir fazer esses movimentos, né? Cai mais um dia, cai mais um dia, aí testa a média, ele pode voltar a subir. E se vocês enxergarem, há uma certa característica para esse índice, né? Respeitar a média de 21 períodos, tá vendo? Ó? Ele se distancia, ele volta. Ele vai, se distancia, ele volta na média. Ele se distancia, ele volta para a média. O que ele está aqui? Ele está bem distante da média, né? Então, ele se distanciou, há uma correção no preço para depois voltar a subir. Esse é o nosso DAX. Tudo bem? E para finalizar, vamos pegar aqui, ó, esse cara. O nosso índice Xangai Composite é o principal índice chinês. E o principal índice chinês, ele não está muito com viés de alta, pelo contrário, ele está mais com viés de baixa. Ele chegou a fazer uma região aqui de resistência, não consegue romper, aí ele vem e ele faz um fundo, depois desse fundo ele faz um repique, testando as médias, aí ele faz esse movimento. Se ele perder esta mínima daqui, tá? Sugere pivô de baixa, e o alvo está aqui na região do 3.187. A mínima que eu estou falando, que vai ser a nossa referência, 3.328. Se perder esta região, ele abre um pivô de baixa. E o índice chinês ele está mais com viés de baixa do que propriamente um viés de alta. Aí o que ele vai vir fazer? Ele vai vir trabalhar novamente dentro desta região de retângulo em que ele já viveu. Hoje, esta região, deixa eu traçar de novo aqui, ó. Hoje essa região, ó, ela está servindo como uma região de resistência, que está segurando o índice. Se rompido, essa região, ele volta a trabalhar dentro deste retângulo. Retângulo esse que, ó, já foi trabalhado e já ficou por muito tempo. Tá? Esse é o principal índice da China, tá bom? Com viés de baixa. Então, esse daí foi o nosso overview dos mercados, tá? Então, a gente falou um pouquinho do Brasil, falou um pouquinho lá da China, falou um pouquinho da Europa. Demos uma passadinha aí nos Estados Unidos, tá? Então, vamos aí, que abre o mercado, vamos para o jogo. É isso que a gente precisa fazer, tá? Sempre deixando o stop loss aí muito bem ajustado. Tem o seu gerenciamento de risco, que isso é de fundamental importância para que você cada vez mais consiga crescer na bolsa de valores e tenha sucesso, obtenha sucesso, tá? Não adianta nada 5 milhões de pessoas entrarem na bolsa de valores e depois 4 milhões, 3 milhões saírem porque não conseguiram obter sucesso. Muito pelo contrário, eu quero que as pessoas obtenham sucesso, tá?
Vamos só para finalizar, minério de ferro, tá? Minério de ferro, o índice futuro, só para a gente dar uma olhadinha, que isso daqui tem uma correlação legal com Vale, né? Puta, eu falei que ia falar de Vale, passei e não falei. Se a gente enxergar aqui o minério de ferro, ele vem numa linha de tendência de alta, basicamente no canalzinho aqui, tá? Só que ele vem fazendo este movimento. Então, se ele perder esta região aqui, sugere um pivô de baixa também. Aí tem alvo aqui para baixo, para a região aqui dos 150. Tudo bem? Hoje está trabalhando 165,60. Mas, minério de ferro vem enfrentando uma certa dificuldade para continuar subindo. E olha como ele subiu. Ele subiu bem, né? Subiu bem, né? Subiu mais de 113%. Só que agora ele não conseguiu se manter nesse viés de alta. Inclusive, ele fez um gap de baixa. Fez esse gap de baixa e ele está fazendo agora esse movimento. Tá? Então, se perder esta região, vem uma queda mais forte para o minério de ferro. Tudo bem? No semanal, a gente consegue ver, ó, que ele já deixa um candle de dúvida aqui, ele já deixa um candle de dúvida aqui, aqui candle de dúvida, aqui um candle de dúvida e aqui um candle mais da ponta vendedora, tá? E também há um certo distanciamento com a média de 21 períodos. E se a gente enxergar também, a gente pode enxergar como um retângulo aqui, né? Em que ele foi testar o quê? A resistência, agora tende a vir dar uma queda um pouco maior, um pouco mais brusca, justamente naquela região que eu falei, no diário, para vir buscar o suporte. E isso tem uma correlação com esse carinha daqui, ó, com esta ação daqui. Vale, tá bom? É uma correlação que acompanha online? Caiu lá, caiu aqui, subiu lá, subiu aqui? Não, obviamente não. Mas no histórico, há esse acompanhamento, tá? E se a gente considerar que Vale estava nesta linha de alta, linha de tendência de alta, nossa LTA, e perdeu esta LTA, o que sugere? Este movimento. Por que esse movimento? Vem testar a linha de tendência de alta e pode cair. Aí pode ficar o quê? Dentro desta consolidação. E se perder a mínima daqui do pregão de sexta-feira, que foi 93,44, aí é um pivô de baixa. Tá? Então, por isso que eu falei que Vale não está muito favorável. É um candle bonito, foi bastante brigado, ponto compradora, enfim, mas a gente também precisa entender o contexto. Não é só analisar o candle. A gente precisa entender esse contexto, em que vinha trabalhando dentro desta região e perdeu esta região. Então, agora pode vir o quê? Um pullback. E ficar aqui dentro de uma consolidação. Por isso que eu falei que eu não vejo com bons olhos ao longo da semana, eu estou analisando a semana aqui para Vale, para a semana que vai entrar. Então, a gente não pode depender muito de Vale para ter um Ibovespa para cima. E no semanal, olha o movimento do semanal. Né? Vem aqui, faz aqui, ó, resistência. O que sugere? Isso daqui. Para fazer o quê? Para vir testar a região do suporte. E olha o distanciamento da média. Né? Então, o que a gente pode ter? A gente pode ter dois alvos aqui. Ó. Esse alvo, 91,21. Se perder 91,21, aí abre espaço para vir trabalhar nesta região do 84,25, tá? E olha que movimento perigoso que Vale fez, ó. Fez um topo, fez uma correção, fez um topo. Agora sugere isso daqui, ó. Olha aqui, ó. Tá? Não, fez um topo duplo, formação de M. Eu não vou considerar ainda, porque para a gente considerar um topo duplo, né? Uma formação de M, que é uma figura de reversão de tendência, precisa perder a mínima. Precisa perder a mínima. E a nossa mínima vai ser 83,85, que é esse candle referência daqui. Ó.
que é a maior mínima daqui, tá? 83,85. Se perder esta região, aí sim nós podemos dizer que vale no semanal pode vir para uma reversão de tendência, porque é uma figura gráfica de reversão de tendência, o nosso famoso topo duplo, tá? Mas ainda não é nada, não é nada, não é nada. Para que aconteça alguma coisa, a gente precisa de confirmação, e a nossa confirmação está aqui, no suporte. Por enquanto, a gente pode considerar, ó, uma região de triângulo, tá? Em que testa resistência, pode cair para vir testar suporte. Tem um suportinho aqui 91,21 primeiro, que a gente vai considerar, e um segundo aqui um pouquinho mais agressivo, tá bom? Então, por isso que eu falei de Vale, que eu não vejo Vale com muitos bons olhos para essa semana, e Vale puxa bastante Ibovespa. Então, de novo, é aquilo, não adianta IMAT cair e financeiro subir, que daí não dá essa conexão. Para o Ibovespa performar extremamente forte, os dois precisam subir. E para o Ibovespa ficar numa consolidação no lenga-lenga, é um sobe, o outro cai. Aí, pelo menos, a lei da compensação. Tá bom? Então, foi isso aí, pessoal. Uma passagem aí pelos mercados, ficou um pouco longo o vídeo, mas é aquilo que eu falei. Não ia me preocupar com o tempo para eu poder fazer algo que agregue para todo mundo. E você vai correndo o tempo aí, vendo os índices que é do seu interesse. Beleza? Então, a gente se fala aí no Telegram Pro. Se você tiver interesse nesse projeto, novamente, deixa a descrição no vídeo. Tem o Basic, que é o Telegram aberto. Se vocês me procurarem e quiserem conversar comigo aí pelas redes, é só me adicionar que a gente bate um papo. Valeu, até mais.